está no controle e fora dele. Este é o tema do capítulo que entramos, o segundo capítulo do livro de Jane Roth, Descobrindo o Prazer Além da Comida. Nós fizemos a abertura deste capítulo no sábado, no último sábado agora, dia 8/8 de 2026, e seguimos com a leitura. Neste trecho, Jane Roth, ela vai aprofundar no tema sobre o controle. Por que controlamos tanto algo que poderíamos ter controle sobre aquela ação? E o que ela vai nos mostrar é que internamente nós carregamos uma dificuldade de assimilar um contexto que nós não podíamos controlar. Há muita delicadeza neste capítulo, porque nós não estamos falando de comida especificamente, embora isso também vá aparecer na comida. Porque aqui ela está falando sobre a forma como nós compreendemos os relacionamentos. E isso vai ser transferido para a forma como nos relacionamos com o outro, com todos os outros. O outro, um relacionamento afetivo amoroso, um outro trabalho, o outro pode ser os filhos, o outro pode ser os colegas de trabalho. Então, a forma como nós entendemos as relações, elas serão transferidas para a comida, mas também será transferida, que é o ponto que nós estamos aqui, né, compreendendo as relações humanas. Nós faremos a mesma coisa. Bom dia para todos vocês. Bom, condensando tudo isso que eu falei aqui numa única frase, seria assim: amar alguém e descobrir que o amor não nos dá controle sobre aquilo que esse amor carrega. Nós vimos no capítulo 1 a biologia da necessidade. Nós falamos muito sobre o impulso. De onde vem esse impulso? Do querer. E eu preciso tomar aquilo. E muitas vezes o querer, ele era negligenciado, e no momento que ele era tomado, você se machucou. Pode ter acontecido punições, pode ter acontecido tantas coisas. Então, isso quando chega no mundo adulto, na fase adulta, nós criamos uma confusão absurda. Nós queremos decidir a vida do outro, nós queremos tratar o outro como se o outro tivesse que ser do jeito que teria que ser na nossa cabecinha, né? Por isso que dentro de uma leitura mais refinada do trabalho das constelações familiares, duas coisas são ditas e que elas são até perdidas ao longo do caminho, né? Porque a gente vê por aí muitas pessoas quebrando esta regra básica do trabalho de Bert Helling, que é: você precisa estar pronto para
mergulhar neste lugar da fenomenologia. Logo, o trabalho da constelação familiar não é um tratamento, não é terapia. Ah, Ronivalda, mas eu já ouvi falar que é uma terapia breve. Sim, quando você está pronto. Então você alcança uma amplitude, mas ela não é um processo de psicoterapia. Então isso é confundido de uma maneira absurdamente alastrada. Isso foi confundido. Outra coisa é que nós confundimos a pessoa com a função da pessoa. Ontem, por exemplo, Dia dos Pais, é nítido como que as pessoas confundem função paterna com a pessoa pai. Com ser pai pessoa. Então, quando nós olhamos isso de uma maneira bem ampla, nós percebemos o quanto que somos adoecidos e o quanto que nós somos presos num emaranhado das relações que ficaram confusas dentro de nós. E assim nós não avançamos como seres humanos. Nós ficamos parados nisso. Vamos nos preparar para continuar então, porque no sábado a leitura foi muito delicada. Então agora nós entramos no controle. Para quem não assistiu a live do sábado, não tem problema, esteja aqui com seu coraçãozinho aberto. Depois, se você se sentir pronto, se você sentir uma necessidade de assistir a live de sábado e até da semana passada toda, que nós estamos na segunda semana, então você busca. Mas agora fecha seus olhos. Puxa a sua cadeira, acomode a sua coluna. Porque nós vamos falar de algo que é o controle e nós fazemos isso para nos proteger. E nós fazemos isso sem perceber que estamos fazendo. Nós queremos ter certeza. Nós queremos conferir o tempo todo para que a gente não se machuque novamente. Solta a sua mandíbula, passa a sua língua pelos seus dentes, pela sua gengiva, pelos lábios. Perceba o tecido da pele do seu rosto. Tecido do seu pescoço, que envolve o seu pescoço. Observe a profundidade da sua respiração. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais neste lugar, que talvez seja difícil da gente afrouxar, porque o controle é uma contração que fazemos. Nós fazemos uma contração na nossa musculatura. Então você solta na medida do possível
Preste atenção se aí no seu ambiente é um ambiente seguro para você desarmar-se um pouco, porque o controle é uma arma que usamos para nos proteger, e essa mesma arma impede você de viver livremente. E é por isso que estamos aqui. Porque se ela estivesse resolvendo alguma coisa na sua vida, então melhor que você fique com ela. Mas ela está te levando para que lugar? Então, neste momento, Jen começa a mostrar o que pode acontecer com aquilo que nos aconteceu. O que é aquilo que nos aconteceu vira para um adulto. Então foi emocionante para mim, particularmente, também revisitar partes da minha história também me emociona. Então, talvez para você também. Abra seus olhos, venha para cá agora. Eu vou ler o último parágrafo do que vimos no sábado. E o conselho que a terapeuta, que a amiga Sara de Jen deu para ela, e depois na terapia a terapeuta dela validou aquela fala, que é assim: você não pode fazer ninguém ir embora, Jane. Da mesma forma que você não pode fazer ninguém ficar. As pessoas ficam ou vão embora por causa das decisões que elas tomam, por razões que têm a ver com eles, não por causa de algo que você fez ou deixou de fazer em determinado dia, ou hora, ou momento. Não tem nada de errado com você, Jane. Então, Jane diz: eu não consigo acreditar nisso. E durante a leitura, eu também expliquei para vocês o porquê que Jane, por mais que as palavras das pessoas que ela confia não chegam no coração dela, ela não acredita, por mais que ela possa entender, mas ela não acredita. Entender, acreditar. Porque o que acontece conosco não está aqui na nossa mente, está em cada pedacinho do nosso corpo, está nas nossas células, está na batida do nosso coração. Então, quando nós nos colocamos dentro de um processo de autoconhecimento, nós precisamos compreender o que aconteceu com esse corpo que assimilou tantos detalhes de uma história. Então, Jane vai falar sobre o controle. E ela diz o seguinte: uma palavra que os comedores compulsivos ouvem com frequência, que eu vou reforçar isso aqui com a Jane. É terrível isso que é falado aos compulsivos, e não só aos comedores compulsivos. A todos aqueles que têm um vício. Vocês sabem que eu fui fumante por muitos anos. Muitos anos, quase 30 anos.
E o que tinha de pessoas que falavam: ai, para com isso. Ai, não combina com você. O que combina comigo? Nem eu tô sabendo. Então, para que eu pudesse realmente compreender e me despedir do cigarro. Mas é algo meu, não porque alguém pediu. Algo meu. Então, Jane mostra isso aqui, ó. Uma palavra que os comedores compulsivos ouvem com frequência em todas as dietas, em todas as reuniões, em todos os livros. Aprendemos desde muito cedo que uma parte fundamental de nós, a nossa fome, estaria fora de nosso controle. Que nós perdemos o controle sobre aquilo. Aprendemos que, se quisermos ter a aparência e a vida de seres humanos normais, teremos de estar sempre vigiando a selvagem fome interior. Ou seja, esta fala é um reforço sobre o controle. Então, o estado de alerta, ele é convidado a permanecer acionado. Tudo que eu falo aqui com vocês, que é o contrário disso, que é você acionar o estado de relaxamento. Então, se você tem qualquer informação dentro de você de que você tem que ficar sobre vigília, então o seu corpo entende que ele precisa se manter armado, acionado, em estado de alerta. Então Jane fala: vivemos com medo de comida, com medo de chocolate, surcream e um pãozinho de canela, enquanto acreditamos que, se conseguirmos controlar essa parte de nós, todo o resto vai ficar equilibrado. Eu escuto pessoas falando que se emagrecer tudo resolve. Então Jane traz uma pérola para nós que é assim, ó. Mas essa crença é apenas uma cortina de fumaça que nos distrai da questão central. Então, se você está aí apegado ao seu vício, à sua compulsão, saiba que você está só se distraindo. Porque este não é o problema central. As áreas que nunca controlamos e nunca controlaremos. As áreas que têm a ver com amar e ser amados. A questão é que, se a gente for mexer nesse lugarzinho, nós vamos mexer com as nossas ideias sociais, culturais, religiosas sobre papai e mamãe. Então é melhor que a gente fique na nossa confusão do que revisitar essa historinha de infância, porque nós queremos protegê-los como se fôssemos crianças que temos medo da reação deles. Adultos. Então, de vez em quando, você precisa se perguntar: quantos anos você tem? Quantos anos você tem que hoje talvez você seja mãe de família e que os seus filhos precisariam estar com o pai deles e que talvez você deixou a sua família porque você tinha que ficar com o seu pai biológico. Quantas pessoas, quantas mães, isso é dia dos pais, hein? Então quantas mães deixam o seu dia e os seus próprios filhos porque acredita que ainda tem que ir lá dar colo para sua mãe biológica, senão ela fica bicuda.
Igual a Jane Roth ficou bicuda com o mate. Igual a Jane Roth, ela não suportava pensar na possibilidade do mate ficar uma semana trabalhando em outra cidade. Porque ela achava que ela ia quase deteriorar. Então nós temos dificuldades de irmos para o mundo adulto. Porque nós não conseguimos olhar para os nossos pais como adultos. E algumas memórias virão à tona. Eles fizeram o melhor que podiam, Ronivalda. Sim, e eu concordo. E é para ser assim mesmo. Meu papai e minha mamãe, eles fizeram o melhor que podiam. Não é sobre isso. E isso é fácil de libertar, de liberar num grupo de constelação, por exemplo. Mas nós não estamos falando das pessoas, nós estamos falando daquela angústia de que se eu não estiver ali, que se eu não fizer o que eles precisam que eu faço, eu vou ganhar uma chinelada, eu vou ser colocada de castigo. Como uma criança de 5 anos de idade. Percebem a loucura que nós criamos dentro de nós? Se você é uma mulher adulta, que medo é esse que você ainda tem do seu pai? E isso precisa ser tratado num processo terapêutico, não é num grupo de constelação, que isso vai resolver. Mas se você já estiver pronto, então é um momento para você organizar essa história. E fica muito lindo quando fazemos isso. Então, Jane fala, quando ficamos íntimos de alguém, nós perdemos o controle. Não tem como você controlar aquilo que está acontecendo. Perdemos o controle de quanto tempo eles vão ficar na nossa vida ou eles vão embora. Como se sente quanto a nós. Porque a gente também esquece, né? Porque nós afetamos também. Nós somos afetados, mas nós também mexemos com a história da outra pessoa. Se a pessoa com quem você convive está deixando você mexida, pode ter certeza que você também está mexendo com essa pessoa. Existe também um impacto seu para com o outro. Como nos sentimos quanto ao que eles fazem ou nos dizem. Nós não temos controle sobre isso. Ficamos vulneráveis à perda, à dor e à morte. E essa vulnerabilidade, ela não é sobre a história que você está vivendo hoje. Essa vulnerabilidade, ela já existia aí dentro de você. Então, Jane vai dar um exemplo de uma aluna dela, uma mulher de 60 anos. Olha o que ela diz. Uma mulher de 60 anos está sentada no fundo da sala durante a minha palestra e estamos no mês de setembro, está muito quente e o ar-condicionado quebrou. Quando essa mulher levanta a mão para me falar algo, eu me aproximo dela e percebo que ela está vestindo um casaco de pele de visão. Então, percebem como Jane olha aquela mulher com um casaco de pele num mês quente, sem ar-condicionado, num grupo, né? Porque só o grupo por si só já aquece o ambiente.
E aqui entra um ponto que eu também gostaria que vocês percebessem, que a gente acha que todo compulsivo é gordo. E ela diz: se eu não comer, eu vou morrer. Eu não consigo comer. Há 20 anos que eu não como o suficiente para que eu possa ganhar um corpo. Percebem como que aqui também tem? Isso também é compulsão, não comer. Então Jane se sentiu à vontade para perguntar para ela: quanto você pesa? E aí ela diz: eu tenho medo de dizer. Às vezes, aí Jane fala para ela, às vezes dizer as coisas em voz alta pode nos ajudar. Então ela diz: eu tenho 32 quilos. Então Jane a descreve: seus olhos são globos escuros de miséria. As maçãs do rosto são superfícies planas de osso, que se projetam tão longe do rosto que parecem desvinculados de suas bochechas. Então essa mulher diz: eu parei de comer há 20 anos, quando a minha filha morreu num câncer. Ela tinha leucemia. Então, essa pausa, porque tem uma pausa aqui no livro também, tá? Para vocês compreenderem na leitura do livro, quando a gente tem parágrafos que nos pedem uma pausa. Vocês percebem que o próprio autor, ele nos convida a sentir o que é isso. O que é uma mãe enterrar uma filha? E a partir dali, a vida dela ser enterrada também. Então Jane fala: em vez de viver a vida de controle causada pelo amor, muitos de nós escolhemos nos sentir sem controle sobre algo que está sobre nosso controle. O alimento que comemos ou deixamos de comer está no nosso controle. O que não está são os acontecimentos da vida. A questão do controle sobre nossas ações, nossos sentimentos e o comportamento das outras pessoas é essencial em qualquer compulsão. A falta de controle é o que parece causar a compulsão. Vocês entenderam a dinâmica? Aquilo que eu não posso controlar, numa fase que eu não posso controlar, gera um desespero tamanho que eu começo a controlar outras coisas que são controláveis, já são controláveis. Eu posso decidir tomar essa água ou não, mesmo estando com sede. Mas eu não posso controlar a minha experiência. Eu não posso controlar se eu vou ou não me impactar se o meu telefone toca com uma notícia que eu não tenho controle sobre ela. Por isso que a gente precisa tratar aquilo que não era controlável, a dor que isso provocou.
Hoje essa mulher, ela busca tratamento para a compulsão de não conseguir comer. E na verdade, ela precisa tratar o luto da perda que ela sofreu. Percebem porque que a coisa é um pouco mais lá no fundo da dor? Então Jane fala, quando eu compro uma caixa de chocolates, essa mulher, uma outra mulher no grupo conta outra coisa. Essa outra mulher fala assim, um outro depoimento. Quando eu compro uma caixa de chocolates, como 2 pedaços e guardo o resto da caixa na gaveta. Volto para o meu escritório e após alguns minutos ouço o chocolate me chamar. Marnie. E então ela começa a cantar. Marnie, venha me pegar. Eu juro para vocês, o chocolate tem voz dentro da minha cabeça. Eu sei que ele não tem cordas vocais de verdade, mas ele chama e eu respondo. Tenho de comê-lo. Naquele momento sinto que não tenho escolha. Uma outra participante traz um outro relato. Quando eu comia compulsivamente, eu sentia que estava possuída. Eu queria ser magra, queria amar. Percebem? Todo o tempo que alguém fala de comida, fala de amor. Percebem isso, né? Vocês já entenderam a dinâmica, né? Que poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro vício. Fala-se de amor. Por isso que eu associo aqui no trabalho das constelações e também no trabalho da análise bioenergética e também no trabalho da medicina Ayurveda. Por quê? Porque o tempo todo estamos falando sobre a nossa capacidade de amar. O primeiro capítulo, eu trouxe para vocês o conceito básico que é a segurança, o grounding. Vamos pensar que no primeiro capítulo nós falamos sobre o copo. E neste capítulo nós estamos falando sobre essa água, que é o amor. Então, nós agora estamos falando, eu controlo se eu tomo ou se eu não tomo. E às vezes a falta ela é tão grande que eu posso me lambuzar toda, eu posso me molhar toda com essa água. Ou eu posso querer que alguém coloque isso na minha boca. E eu tenho medo da pessoa retirar isso de novo, tá? Foi só uma metáfora que eu fiz aqui agora. Então ela diz, eu queria ser magra, queria amar, queria criar, mas a compulsão queria destruir, devastar, aniquilar. Quando comia compulsivamente, eu não me importava com mais ninguém. Era só eu e a comida. Houve momentos em que, se algo ou alguém estivesse entre mim e a comida, eu sentia como se eu pudesse destruir aquela pessoa, matar alguém. E quando parava de comer compulsivamente e analisava os danos, a comida que tinha comido, a urgência com que a comi, o completo desprezo por qualquer pessoa que tivesse visto antes ou durante a comilança, eu ficava terrivelmente assustada comigo mesmo. A compulsão parecia ter uma mente própria, uma voz própria, uma vontade própria. Eu aprendi
a temer a minha própria compulsão. Da mesma forma que tinha medo da minha mãe quando eu era criança. Respirem. Ronivalda, então quer dizer que a compulsão é o molde que eu dei para minha mãe? Se você é um compulsivo no trabalho, o trabalho é sua mãe. Se você é compulsivo na comida, a comida é sua mãe. Se você é compulsivo no cartão de crédito, o cartão de crédito é a sua mãe. Se você é compulsivo em qualquer coisa que seja, no sexo, o sexo é a sua mãe. E é por aí vai. Ai, Ronivalda, adoraria te falar outra coisa. Eu também precisei rever, né, a minha relação. E sempre que eu percebo qualquer coisa, eu vou lá dar uma revisitada na minha relação com a minha mãe, com a maternagem. Não com a pessoa Dona Neuza. A pessoa Dona Neuza tem muita coisa para rever também com a Dona Belmira, que é a minha avó, que tem muita coisa para rever com a Dona Sebastiana, que é a minha bisavó. Mas aquilo que ficou em mim, eu preciso assumir. E aí vocês ficam aí gastando coisas para não olhar para aquilo que precisa. Dia 22 de agosto tem grupo aqui comigo, tá? Então vocês já deixam aí e venham para cá. Para quem realmente sente que precisa fazer a vida acontecer de uma maneira diferente. Que o fluxo possa seguir adiante, né? Façam isso por vocês. Então, continuando. Eu a vi como alguém que perdia a paciência comigo. E por um momento, uma hora ou um dia, ela virava um tornado que destruía tudo que estava em seu caminho. Mãos fortes, rosto vermelho, veias pulsantes. Não havia como saber quando ela ia bater em mim, como prever o que a deixaria com raiva. Não havia como me sentir segura. Anos mais tarde, era exatamente assim que eu me sentia em relação à comida. Como muitas pessoas com quem trabalho, transferi, aí a gente transfere para as outras pessoas. Nós não queremos que as pessoas se aproximem de nós, nós não geramos intimidade com mais ninguém nesse planeta. Nós queremos mais é viver sozinhos. Então Jane fala, como muitas pessoas com quem trabalho, transferi o horror que estava fora de mim, que era o meu terror de infância, para o terror que estava dentro de mim. Quando sofremos de compulsão alimentar, recriamos os sentimentos familiares de não termos controle, ficarmos assustados, frustrados e indefesos. Mas, dessa vez, os sentimentos são restritos a uma esfera pequena e muito mais segura. O alimento que entra em nossas bocas, o peso que carregamos em nossos corpos. Então Jane traz uma outra mulher, um outro exemplo. No mês passado, em uma palestra em San Diego, uma mulher disse que a comida era sua droga e que era impotente quanto a isso. E isso a deixava aliviada, porque ela deixava que a comida droga a possuísse. Então ela diz, é bom saber que a comida está fora do meu controle.
Pelo menos é isso que eu acredito. Então Jane fala, sim, é o que você acredita, mas não é bem isso. Eu acredito, ela continua falando, que ela, a Jane fala, né? Eu acredito que ela acredita nisso, que aquela mulher acredita nisso. E que é reconfortante e familiar acreditar nisso. Mas não creio que isso seja verdade. No fundo, tem alguma outra história que ela não tinha controle. Eu acredito que em algum momento muitas coisas estavam fora de controle na vida daquela mulher. E que muito provavelmente algumas dessas coisas foram tão dolorosas que ela apagou. Talvez elas tenham sido devastadoras. Então Jane, ela traz uma suposição. Vamos supor que o pai dessa mulher fosse alcoólatra. Ou que o irmão abusasse sexualmente dela. Vamos supor que, quando esta mulher era criança, por algum motivo, ela não era valorizada, não era ouvida, não era tratada com respeito e dignidade. E sendo uma criança, ela não tinha controle sobre aquela situação. Um pai alcoólatra, um irmão que abusa dela sexualmente e uma mãe que não via nada. Faz sentido que, como adulta agora, ela tente controlar ou evitar o que acreditava ser responsável por essa dor. Que, como adulta, se sinta tão familiarizada e atraída pela sensação de estar sem controle que a recria. Mas, dessa vez, em uma situação na qual ela estaria finalmente sob controle. E que ela não assume, ela não toma as rédeas da própria vida. Ela continua como se ela não fosse dona de si mesma. E é isso que nós fazemos. E é por isso que a gente ainda, como adulto, coloca o papai e a mamãe num pedestal. E ainda continuamos tendo que ficar indo lá, tomar cafezinho, tomar benção, e pedir permissão. Gente, eu conheço pessoas casadas há anos, que quando vão viajar com a família, precisa ir lá, pedir e avisar e deixar a chave da casa com papai e mamãe. Percebem isso? De onde que vem a loucura? Então, ela coloca, é um adulto que, dessa vez, em uma situação na qual ela finalmente teria controle e, portanto, não vulnerável a decisões, desejos ou humores de alguém que poderia magoá-la, que relembrasse o terror da sua infância. Quero falar um pouco sobre isso com vocês. E vou deixar para a continuidade do trecho do livro continuar. Nós continuamos amanhã a partir daqui. Mas eu vou falar com vocês sobre o que a Jane está falando, sobre o que é ou não, o que é e o que não é um controle sobre uma compulsão. Porque no trecho seguinte, ela vai falar sobre o coração partido. Então eu quero mostrar para vocês o que é isso na análise bioenergética sobre o coração partido, que é onde a gente vai montar as camadas
caracteriológicas que eu já falei com vocês aqui, como a caracteriologia esquizoide, a caracteriologia oral, a caracteriologia masoquista, a caracteriologia psicopática e a caracteriologia rígida, que cabe aqui nesse contexto, e talvez você vai identificar alguma delas ou todas elas em você, e que é o que move a nossa compulsão. Então, olha que interessante, Jane está falando que, por cima de uma dor terrível, quando uma criança vive diante de algo imprevisível, que é aquilo que ela não tinha controle, ela não tem como simplesmente ir embora. A criança, né, ela não pode ir lá no guarda-roupa, pegar as coisas dela e ir morar numa outra casa. Eu já escutei casos, né, de crianças que fugiram de casa. Mas mesmo quando uma criança foge de casa, ela não está fugindo com autonomia. Ela está fugindo no desespero e ela vai parar em outra casa. E muitas vezes ela é tão abusada quanto na outra casa, né? Às vezes ela vai para um abrigo que ali também ela vai sofrer muito. Então, aqui que tem um ponto que a gente precisa considerar, que ela não vai controlar o humor dos pais, ela não vai controlar os abusos que sofre, ela não vai controlar a ausência. Ela apenas precisa se submeter a tudo isso. Então, é menos assustador lutar contra um pedaço de chocolate. É menos assustador você lutar contra um prato de feijoada ou um pão com manteiga. É mais fácil você lutar com a comida e você ficar ali, passando anos da sua vida de dieta, lutando com a comida, acreditando realmente que você não teria controle de saber se você está ou não satisfeito, alimentado, nutrido, levantar da mesa simplesmente porque você já comeu o suficiente. Então é mais fácil você fazer isso ser o seu bicho papão do que você olhar para o que me faz fazer isso. Então, talvez seja por isso que controlar a comida produza por alguns instantes uma ideia de que você está sob controle. Só que você faz isso como sacrifício e não como algo natural, que foi o que nós vimos no capítulo anterior sobre fome e vontade de comer, que está no centro do nosso cérebro, que é o centro hipotalâmico, né? O hipotálamo, que é o centro da saciedade, é ele que vai controlar essa satisfação, que é onde entra todas as medicações, inclusive, tanto a tizepartida, né, o monjauro e todas as outras substâncias psiquiátricas também, né, os moduladores de apetites, eles entram neste lugar. Tá resolvendo o apetite? Tá. Mas tá resolvendo uma questão de uma memória? Não. Logo, o seu corpo, ele continua com esta memória. E ele vai fazer uma outra coisa. Ou seja, você pode ser uma pessoa que vai chegar numa estabilidade de humor, mas o seu corpo vai precisar adoecer de uma outra forma. Então, ele pode te trazer uma outra doença, talvez um câncer. Eu prefiro câncer do que compulsão. Você só está trocando uma coisa pela outra. Eu não sei o que é pior ou menos pior. Eu sei que você está o tempo todo preso nessa dinâmica.
Essa é que é o ponto. Então, ou seja, nós não somos livres daquilo que nos aconteceu. Então, o processo terapêutico, ele caminha neste lugar. Eu preciso me libertar daquilo que me aconteceu e me tornar uma pessoa verdadeiramente livre. Pausa para assimilarmos tudo isso. Respira. Fecha seus olhos novamente para nós fecharmos essa parte do livro. Amanhã nós continuamos. Talvez valha a pena você ter um diário desses nossos dias aqui. Faça as suas anotações. O que você tem medo de revisitar na sua história? E que essa história, ela está aí. E ela te consome de alguma maneira. Ela te desgasta de alguma maneira. E que você achava que isso já tinha passado. Mas na verdade não. Ela está aí. Por quê? Porque o corpo, as células, os tecidos não esquecem. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que ajuda você a sustentar o seu eixo coluna. E eu quero falar outra coisa aqui com vocês que eu penso que cabe nesta fala da Jane. É só mais isso que eu quero trazer aqui. Porque a Jane fala sobre a imprevisibilidade. Vou até escrever essa palavrinha aqui para vocês escreverem ela aí. Imprevisibilidade. O que um corpo precisa? Previsibilidade para ter segurança. Se você busca se tornar uma pessoa mais confiante, se você busca se tornar uma pessoa mais segura, mais dono de si mesmo, você precisa ter cuidado com essa palavrinha. E aí eu te pergunto, e vou deixar essa pergunta para o seu dia. Eu sou uma pessoa previsível para mim mesmo? Ronivaldo, eu acho que eu sou. E o que é ser previsível? De uma maneira muito simples. Você acordar mais ou menos sempre no mesmo horário. Você comer no mesmo horário. Tem pessoas que comem a hora que dá. Por que você está fazendo isso com você? Almoce no mesmo horário. Estipule para você que você todos os dias, entre meio-dia e 1h, ou seja, não tem que ser, todo dia meio-dia em ponto, não dá. Entre meio-dia e 1h, meio-dia e meia, você vai estar sentado, almoçando. Isso é previsibilidade. O seu cérebro registra isso. Ele vai registrando. É assim? É, porque nós somos um computador. O nosso cérebro é só um computador. Que você está enlouquecendo ele. Sendo imprevisível. Você nunca sabe que horas que você vai comer. Você nunca sabe que horas que você vai acordar. E você não sabe a hora que você vai dormir. Então começa por aí. Não faça grandes alardes sobre isso que nós estamos lendo aqui. Mas se você quer uma coisa prática na sua vida, se você quer fazer jus a esse tempo que a gente está aqui juntos, às 5h da manhã,
Talvez você comece a ficar mais previsível, não me assistindo só gravado e queira estar aqui junto todos os dias às 5 horas da manhã. Também é uma forma de você ser previsível. Previsível para o seu cérebro. Nossa, Ronivalda, não consigo. Com o tempo você vai perceber que você vai começar a dormir mais cedo. E você vai começar a regular o seu ciclo circadiano. Então, é uma boa forma de você começar a se organizar internamente. Ficamos assim, então. Nos vemos amanhã e eu continuarei com essas falas e trarei para vocês algumas outras possibilidades sobre o que é você gerar previsibilidade. Começa com isso que eu falei hoje, que já está de bom tamanho. Beijos, até amanhã.